Conhecer e desmistificar a dislexia é o tema do nosso 11º programa. Hoje vamos conhecer um pouco melhor e simplificar aquilo que é o mundo da dislexia. Afinal, o que está dentro desta aparentemente complexa palavra. Como interfere no dia-a-dia da escola, dos alunos, dos professores e das famílias. Temos connosco no programa de hoje o professor António Gentil, professor do primeiro ciclo de ensino básico, titular de turma na EB número 2 de Vila Real, bairro São Vicente de Paulo, do agrupamento de escolas de Agucão, com 38 anos de serviço, que adaptou os seus métodos de ensino às especificidades dos alunos. Temos também connosco Bruno Martins, mestre em Psicologia e membro da Unidade de Dislexia da UTAD desde 2009. Tem levado ainda a cabo projetos em diversas escolas do distrito de Vila Real. Venha connosco de mãos dadas. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa de Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Agucão. Hoje, neste 11º programa da segunda temporada, iremos estar à conversa com António Gentil, professor titular do primeiro ciclo do ensino básico a lecionar na EBG1, número 2, de Vila Real, e Bruno Martins, mestre em Psicologia e membro da Unidade de Dislexia da UTAD. Olha, agradecemos desde já que tenham aceito o nosso convite para hoje poderem estar aqui no nosso programa de Mãos Dadas. Assim, para iniciarmos a nossa conversa e para os nossos ouvintes os conhecerem melhor, gostaríamos que se falasse um pouquinho sobre vós. Começaríamos, se calhar. Da minha parte, sou professor titular da Escola de Bairro, do Vila Real número 2, que é assim que se designa, mas a Escola de Bairro pertence ao agrupamento de escolas de Agucão. Leciono já lá há bastantes anos e, portanto, é com muito prazer que aproveito de estar aqui convosco também, na medida do vosso convite, para falar de dislexia, que é algo que realmente me entusiasma a falar, porque acho que é um assunto importante da vivência das nossas crianças. É algo que é preciso despertar também para que as pessoas percebam que existe e, mais do que existe, que saibam como é que realmente podemos trabalhar com as crianças no sentido de minorar os problemas que elas apresentam. Ok. Muito bom dia, quero agradecer o vosso convite para participar nesta sessão sobre esta temática que é tão importante para nós. O meu nome é Bruno Martins, eu trabalho na Unidade de Dislexia desde 2009 e trabalho com crianças, jovens e adultos que têm dislexia e outras condições do neurodesenvolvimento. O meu trabalho é fazer avaliações de diagnóstico, perceber qual é a origem das dificuldades que estão a apresentar na aprendizagem e no desenvolvimento e também depois criar programas de intervenção para remediar as situações que são identificadas. Na unidade de dislexia, além desta parte da extensão e das consultas de avaliação e diagnóstico e as de intervenção, fazemos também investigação sobre os processos neurocognitivos que estão por detrás da dislexia, quais são as principais dificuldades de aprendizagem que estas crianças sofrem ao longo do seu percurso académico. E temos feito parte de várias equipas nacionais e internacionais de investigação, o que nos dá alguma bagagem para especializar a nossa intervenção com estes casos, e por isso é que ficamos muito gratos pelo vosso convite para falarmos sobre esta temática. Vem a pergunta inerente: como é que vocês se interessaram por este, ou como é que vocês fizeram o caminho até onde estão e porque é que escolheram este, o que é que vos conduziu até à dislexia, por assim dizer, ou interessarem sobre a dislexia? E Quanto a mim é sempre a resposta. Portanto, ao longo dos anos todos que leciono, sempre me deparei, e todos os nossos colegas sempre se depararam com problemas de aprendizagem, de leitura e de escrita. É algo que é constante nas nossas escolas, em alguns alunos, não em todos, mas em alguns alunos, e desde sempre me preocupou saber como é que havia de se resolver algumas dessas situações. O termo dislexia já começa a surgir nas nossas escolas, portanto, os professores, naturalmente, e as equipas EMAI, as equipas que estão por trás no suporte psicológico também dessas crianças,
naturalmente, e com a formação que nós vamos tendo, fomos sendo alertados para essas situações, para tentarmos perceber quais são os mecanismos, o que é que se passa aqui com estas crianças nas dificuldades de leitura e de escrita. Mas esta questão da dislexia surge há 10, 12 anos com outra propriedade, com outro tipo de investigação, e começam a surgir respostas. Conforme estava a dizer aqui o Dr. Bruno, primeiro de tudo começam a surgir formas de diagnóstico, que antigamente não existiam. Começa a haver formas de diagnóstico e, naturalmente, começando a haver formas de diagnóstico, começam também a haver formas de nós trabalharmos as crianças, no dia-a-dia, conseguirmos fazer a nossa intervenção. É como lhe digo, há coisa de 10, 12 anos, começando a ouvir-se falar e da minha parte, estando sempre muito interessado, porque nunca me conformei com o facto de crianças que não sabem ler nem escrever continuarem nesse processo tão doloroso para muitas delas, porque muitas vezes esse facto de começarem a perceber que não se conseguem ler, não conseguem escrever, e perante a turma toda começarem a sentir-se diferentes, começarem a sentir alguma dificuldade, isso faz com que, em termos da própria motivação, começam a desmotivar-se, começam a fechar-se em si próprias e, portanto, isso agrava ainda mais essa situação. Portanto, a mim, basicamente, foi querer preocupar-me com a situação, procurar ler, procurar investigar, procurar junto da universidade também respostas, procurar junto de outras entidades formadoras respostas para isso, também juntamente com a equipa do Serviço de Psicologia do próprio agrupamento, com os alunos que, entretanto, iam surgindo, naturalmente começarmos a ter algumas respostas, juntamente aqui com a unidade de dislexia, quando surgiu. É um parceiro também importante na medida em que, quando nós temos dificuldades, podemos nos dirigir à unidade, que a unidade procura, pelo menos, dar-nos essas respostas. E uma resposta que para mim é essencial, pelo menos ao nível do rastreio. É muito difícil diagnosticarmos crianças com dislexia, porque a dislexia tem sempre outras comorbilidades juntas. Portanto, é muito difícil nós, enquanto estamos dentro da sala de aula, estarmos a fazer umas coisas e outras. Portanto, é possível, nesta altura, já fazermos algum diagnóstico. A partir da altura que se tem esse diagnóstico, é possível nós fazermos algum trabalho junto das crianças e, inclusivamente, junto dos pais, que é o que me preocupa mais também. Portanto, é como lhe digo, a partir de determinada altura, com a formação que, entretanto, fui procurando e fui obtendo, com alguma formação que também que fui fazendo por pesquisas, por investigação, comecei a desenvolver o meu trabalho e comecei, inclusivamente, a construir materiais que me dessem resposta a essas situações. E foi assim que me fui interessando, e à medida que os casos iam surgindo, mais atento estava, e naturalmente, perante aquilo que eu ia encontrando, ia-me sentindo mais capaz de ajudar essas crianças e esses pais. Portanto, é por esse caminho. É por esse caminho também de interesse, de procurar ajudar as crianças a resolver essa situação, porque realmente, em alguns casos, são situações de algum sofrimento. Porque essa incapacidade que elas demonstram, de alguma forma, inibe-as de fazer as aprendizagens. E mais preocupante é na medida em que, sendo crianças cognitivamente sem problema nenhum, esse facto da leitura e da escrita, que não é um facto natural, não é? A leitura da aprendizagem e da escrita não é natural. Tem que se fazer uma aprendizagem. Se realmente essa aprendizagem não é feita, há uma outra série de situações que, entretanto, não conduzem à aprendizagem. Eu costumo por dizer que, por aquilo também que já li, que a educação é que tem que puxar pelo desenvolvimento intelectual das crianças. Se nós estamos à espera que se desenvolvam intelectualmente ou que naturalmente estes problemas se resolvam, então não vamos a lado nenhum. Nós, professores, nós pais, nós alunos, temos em conjunto que fazer um trabalho único, bem sintonizado, de colaboração, de cooperação, porque é possível. E eu, nesta altura, já percebi, felizmente, com casos que tenho tido na sala de aula e na própria escola, já percebi que realmente que é possível fazermos um trabalho diferente e é possível que essas crianças façam o seu percurso natural com sucesso.
E que uma das coisas que me preocupa mais é que andem na escola com felicidade, que andem felizes na escola e que as dificuldades que tenham as encarem como desafios. Porque a escola tem que ser desafiante, portanto, se eles encararem isso como um desafio, naturalmente que, em termos de aprendizagens, eu, enquanto professor, é a maior alegria que me dá ver as crianças, nos olhinhos delas, perceberem que estão a ter sucesso. Muito bem. Doutor Bruno, agora era importante, e voltando aqui um bocadinho atrás, que nos explicasse o que é isto da dislexia e se existem, por assim dizer, alguns sinais de alerta que precocemente possam ser detectados e que ajudem os pais. Outra questão aqui também relevante que seria importante era da hereditariedade, se é ou não hereditária a dislexia. Ok. A dislexia é uma condição neurobiológica. Isso significa o quê? Que o funcionamento dos processos cerebrais é diferente nos casos de crianças e jovens e adultos com dislexia e pessoas que não têm esta condição. E por isso é também uma condição hereditária. Os estudos indicam que filhos de pais com dislexia têm cerca de 40% de probabilidade de ter dislexia também, o que é uma taxa muito elevada e que fundamenta esta questão de que existe alguma base biológica por detrás desta dificuldade na aprendizagem. É claro que a qualidade do ensino e o suporte familiar podem, quando são apropriados, atenuar as manifestações desta condição, ou, por outro lado, se a qualidade do ensino, ou os métodos utilizados e o suporte familiar não for o melhor, podem exacerbar as suas manifestações. A dislexia é uma condição que afeta a aprendizagem da leitura e da escrita. Nos primeiros anos da escolaridade afeta o ritmo da aprendizagem, é muito mais lento o ritmo da aprendizagem das letras e a aprendizagem da associação entre as letras e os sons que elas representam, e dominar o mecanismo de leitura e de escrita é muito difícil para estas crianças, o que lhes faz perder muitas oportunidades de aprendizagem numa fase inicial. Por causa disso, a sua experiência de leitura acumulada ao longo dos anos vai sendo muito mais reduzida por comparação com crianças e jovens da mesma idade, e isso limita também a aprendizagem de novo vocabulário e a automatização de determinados processos na leitura e na escrita que vão ser importantes para mais tarde eles poderem usar esta ferramenta para aprender a ler e a escrever. Por isso, embora esta seja uma dificuldade específica na leitura e na escrita, se ela não for... Só é detectada a partir do primeiro ciclo? Ou é mais exposta a partir do primeiro ciclo? É possível calcular um risco antes de entrar para a escolaridade. Crianças até aos 5 anos que tenham dificuldades em realizar jogos com os sons da fala, nomeadamente jogos de rimas, de sílabas, que não gostam de atividades que envolvam letras, que tenham tido problemas na aquisição da linguagem, são crianças que têm mais risco de ter dificuldades a aprender a ler e a escrever. Nomeadamente, crianças que são filhas de pais com dislexia também são crianças de risco e que devem ser muito atentamente monitorizadas para que, assim que surjam as primeiras dificuldades, exista uma resposta imediata para não se acumularem as dificuldades ao longo do seu percurso. É claro que é necessário existir uma primeira fase de ensino para perceber qual é que é a resposta que a criança tem, mas durante o primeiro ano já é possível diagnosticar a dislexia. Não é necessário esperar até ao final do primeiro ciclo para se diagnosticar esta condição, e por isso, se o ensino for de qualidade e o ritmo de aprendizagem não corresponder, se a criança tiver um nível cognitivo adequado, se ela estiver motivada para a escola, não há razão para ela não aprender a ler e a escrever, e por isso nós devemos estar preocupados. No final do primeiro ano, é esperado que quase todas as crianças consigam ler e escrever se tiverem esta bagagem. E por isso, se os pais detectarem que os seus filhos terminaram o primeiro ano sem ler e sem escrever, ou pelo menos, quando nos colocamos um texto adequado para a idade, elas não conseguem ler de forma autónoma, ou quando lhes ditamos palavras que são adequadas para a sua idade e elas não as conseguem escrever, se calhar é um sinal de que devem realizar uma avaliação para determinar se existem ou não dificuldades.
Essa avaliação pode ser feita através da UTAD, na unidade de... Exatamente, sim. Nós temos um serviço de avaliação e diagnóstico. O que nós fazemos é, em primeiro lugar, determinar se os níveis de desempenho nas tarefas alfabéticas, de leitura, de escrita, o conhecimento de letras, se está dentro do que é esperado para aquela fase de aprendizagem, ou não. Perceber se a aprendizagem da leitura e da escrita está a decorrer ao ritmo que é esperado e depois de determinar isso, se caso existam dificuldades, perceber se por detrás dessas dificuldades existem fragilidades em processos neurocognitivos. Tipicamente as crianças com dislexia têm fragilidades nesses processos, ou se existem outras razões que possam explicar um ritmo de aprendizagem da leitura e da escrita que é mais lento. E nós fazemos essa avaliação exaustiva para ter a certeza do que é que explica que aquela criança em particular não esteja a apresentar um ritmo de aprendizagem esperado para a idade. Uma pergunta aqui para os dois que tem a ver com o seguinte. Eu tenho vindo a notar, por exemplo, a parte da pandemia obrigou muitas crianças a ficar em casa, a terem aulas em casa. O meu mais novo foi o caso do meu mais novo, que está ainda no primeiro ciclo. E eu noto que em relação aos erros ortográficos, ele dá muito mais erros ortográficos do que o mais velho, que teve sempre aulas presenciais. Pronto, a minha questão é esta. Aliando a dislexia e aliando com esta nova realidade que foi a pandemia, será que uma criança pode não ser disléxica e vir a ficar disléxica? É uma situação que pode ocorrer e os erros ortográficos que eles dão, sem procurar alarmar as pessoas, os nossos ouvintes, que a maior parte deles são pais e encarregados de educação e que estão a ouvir isto pela primeira vez, pronto, sem querer alertar, no sentido de sensibilizar para o facto de que se os filhos deles, se os educandos derem muitos erros ortográficos, poderá isso ser um indicador? Em relação à pandemia, os estudos que existem já neste momento indicam que não só crianças com dificuldades, como a população escolar em geral, ressentiu-se significativamente na aprendizagem dos confinamentos, pelo menos do primeiro confinamento. As investigações têm mostrado que teve impacto na aprendizagem. Por isso, acredito que nos casos com dislexia o impacto ainda seja maior. Em relação aos erros ortográficos, existem muitas palavras que nós aprendemos não pela utilização de uma estratégia para escrever essa palavra, porque numa fase inicial a estratégia é nós dividimos a palavra em sons e depois encontramos as letras que representam cada um desses sons. Nós, na psicologia, chamamos os fonemas, mas existem palavras onde um determinado fonema pode ser representado por várias letras. Pronto, essas palavras são as palavras irregulares. Irregular no sentido de que não há uma regra que determina a escrita daquele fonema. E a forma como nós aprendemos a escrever as palavras irregulares tem a ver, depende muito do treino e da repetição e da exposição. Acredito que o ensino à distância contribuiu para diminuir as oportunidades de exposição a palavras escritas e, por isso, pode ter contribuído para aumentar o número de erros ortográficos. Por isso, não é necessariamente sinal de que tenham dislexia. No entanto, os erros ortográficos não são todos iguais. E há erros que são alarmantes em determinadas idades e que noutras idades não são alarmantes, e por isso tem que ser muito analisados, em particular o tipo de erros que é dado. Por exemplo, no quarto ano, dar erros por trocas de letras em que aquilo que a criança escreve não reflete a sequência de sons da palavra. Imagine, em vez de pijama, escrever pichama com CH, por exemplo, ou seja, a sequência de letras não traduz a sequência de sons da palavra, é um erro preocupante. Mas se calhar, se der um erro na palavra acessível, em que o som S pode se representar de muitas maneiras, esse erro pode ser um bocadinho menos grave. E por isso tem dois pesos diferentes. O erro tem que ser analisado dependendo da estratégia que a criança esteja a usar. E por isso é que o melhor é fazer uma avaliação, se existir. Na dúvida, o melhor é fazer uma avaliação. Eu costumo dizer aos pais, se nós temos dúvida se a criança tem uma alergia, nós
deixamos que a criança se alimente com alguma coisa sem sabermos se ela é alérgica àquele alimento? Não, vamos fazer um teste para determinar, não ficamos na dúvida e esperamos a ver o que é que acontece. E aqui é a mesma coisa. Se existe dúvida, o melhor é desfazer a dúvida. Não... Eu queria só desmistificar aqui e dizer algo para que os pais não fiquem preocupados. A questão que eu quando coloco a importância do diagnóstico e do rastreio, acho que é uma questão de saúde pública, já o disse algumas vezes. Mesmo para que os pais não fiquem preocupados. Mesmo sabendo que uma criança tem dislexia, isso não é problema nenhum. Importa que se diga isso. Uma criança disléxica, o Einstein era disléxico. Exatamente. Portanto, se pensarmos logo por aí, uma criança ou um pai deparar-se com um diagnóstico em que diz que tem dislexia, não é problema por aí. Porque, felizmente, já temos condições para que as coisas se resolvam. Além disso, a dislexia tem vários graus, maior ou menor profundidade. A questão da ortografia, como estava a dizer aqui o doutor Bruno, tem a ver com o tipo de erros. Tem a ver muito com o treino, tem a ver muito com as rotinas e depois tem a ver com os professores e os alunos também perceberem em que tipo de palavras é que há o erro e, porque muitas vezes a questão do erro é uma questão de não aplicação da regra ortográfica. Quando é com M antes do P ou B, portanto, é uma questão de regra, é uma questão de trabalho, de rotina, de trabalharmos isso. Portanto, a questão do erro, ou os alunos, algumas vezes há pais que dizem, mas o meu filho dá erros, o meu filho trocam a letra, põe a letra antes e põe a letra depois. Há uma série de situações que vão acontecendo e que ao longo do processo de educação do primeiro ciclo elas vão sendo ultrapassadas. Os pais no primeiro ano estão sempre muito aflitos. O primeiro ano até dezembro, os pais têm uma ansiedade muito grande por tentarem perceber se os filhos estão ou não a realizar as aprendizagens. É preciso percebermos que há crianças que realizam as suas aprendizagens num ritmo próprio e até ao final do ano, do primeiro ano, vão num ritmo mais lento, outras que fazem esse processo mais rápido, mas não quer dizer que uns ou outros tenham dificuldades ou perturbações cognitivas. A dislexia é uma perturbação que existe. Certo? Ponto. Não se adquire. Não é como quem tem um vírus ou uma bactéria que se adquire. Não. Como há bocadinho estava aqui o Dr. Bruno a dizer, há, em termos parentais, há um ou dois, podem até ser os dois, pais que já tiveram esse tipo de problema. O que para nós, professores, nos dá uma certa vantagem. Porque quando nós confrontamos os pais, confrontaram no bom aspecto, quando nós falamos com eles e abordamos com eles as dificuldades, é fácil nós, perante os dois, perguntarmos qual foi de vocês os dois que, na escola, teve esse tipo de dificuldades. E, naturalmente, uma conversa a dois de colaboração com os pais, e eles começam logo a perceber, assim, olha, a primeira resposta que eu lhe posso dizer como é que vai resolver o problema do seu filho é lembrar-se do seu processo educativo, lembrar-se das dificuldades que teve e como é que foi ultrapassando as dificuldades. Esse background que traz, o pai ou a mãe, vão ser a primeira ajuda para a resolução da situação. O reforço para o filho ultrapassar. Basicamente, para nós percebermos, assim, de uma forma muito simples, nós para lermos e escrevermos utilizamos 3 partes do nosso cérebro. Falta-nos uma, pelo menos uma não está desenvolvida, que é a parte do automatismo da leitura. Quer dizer, quando eu leio um texto, leio uma palavra a primeira vez, eu depois de ler aquela palavra a primeira vez, leio 1 ou 2 ou 3 e o automatismo está criado. Quando me confronto com ela, eu leio, sai diretamente. Uma criança disléxica, então se a perturbação for um bocadinho mais gravosa, lê um texto como se fosse a primeira vez que está a ler aquelas palavras. Portanto, é natural que ela, de cada vez que lê um texto, lê uma vez, lê 2, lê 3, aquele texto, é como se estivesse sempre a ler a primeira vez. A importância do diagnóstico, portanto, confrontados com essa situação, mais ou menos, como dizia o Dr. Bruno, na pré já se dá conta de algumas coisas, mas quando chega ao primeiro ciclo, ao primeiro ano, começa-se a perceber que há um descolar um bocadinho do ritmo da turma. Naturalmente, quando começa a haver esse descolar, os professores, naturalmente, põem-se logo em atenção, procuram logo ter respostas.
Os agrupamentos de escolas têm uma equipa EMAI, essa equipa EMAI que é composta por vários técnicos, é composta por psicólogos e por outras pessoas que fazem esse acompanhamento, pessoas do ensino especial, e naturalmente começa a fazer uma bateria de situações, de diagnósticos. A unidade de dislexia também o faz, tem também a vantagem de estar em termos de investigação à frente e, portanto, é de alguma forma o motor que puxa tudo isto. No caso da nossa escola, aqui do bairro, temos com a unidade alguma proximidade, na medida em que sempre que há estagiários, nós aproveitamos, no verdadeiro termo, aproveitamos os estagiários para que eles façam o diagnóstico para os seus estudos, mas fazem ao mesmo tempo o diagnóstico com as nossas crianças, naturalmente. E essa parceria acontece só na sua escola ou é transversal? Eu falo na minha escola porque é a realidade próxima. Para além de ser na nossa escola, e essa proximidade que nós temos permite-nos que, com maior facilidade, nos digam atenção a este aluno, atenção àquele. Mas, de alguma forma, quando se trabalha com a intencionalidade de perceber o que é que existe, e quando nós começamos a perceber que há ali um pequeno descolar, há ali alguma situação que não está em conformidade com aquilo que seria, a questão de um diagnóstico preciso é fundamental. E porquê é que é fundamental? Porque a partir do diagnóstico que nós vamos ter, é possível fazer duas coisas. É possível fazer o diagnóstico, tem que ser precoce, o mais precoce possível, e é possível para nós fazermos uma intervenção precoce. Como é que se faz essa adaptação de métodos dentro da sala de aula? Faz-se naturalmente com muito esforço, com muita dedicação dos professores que a têm e que a fazem. Diariamente somos confrontados com todo tipo de situações. Para nós, muitas vezes, o facto de não termos um diagnóstico ou haver dificuldade de ter um diagnóstico é mais complicado porque, como se dá conta, a dislexia tem outras situações que são comuns a outro tipo de perturbações, mas a partir da altura que nós sabemos que temos uma criança com dislexia, é possível e temos que fazer essa intervenção precoce. E o que é que isso possibilita, já que há bocadinho estamos a falar da plasticidade do nosso cérebro? Faz com que a falta do automatismo da leitura direta vai fazer com que os outros dois locais, vamos dizer assim de forma mais simples, os outros dois locais onde se promove a leitura e a escrita são mais desenvolvidos. A dislexia não tem cura. A dislexia não tem cura. O que acontece é com a intervenção precoce que é possível fazer, essa intervenção vai fazer com que os outros dois espaços do nosso cérebro, em relação a nós, que não temos essa dificuldade, estão mais desenvolvidos e o facto de estarem mais desenvolvidos vão combater a dificuldade que existe. Mas este tipo de crianças terá necessariamente, com a nossa ajuda, de começar a fazer um outro tipo de estudo, um outro tipo de aprendizagem, porque são mais analíticas, não são tão sintéticas. Quer dizer que mais tarde vão ter facilidade quando chegarem ao 10º, 11º, 12º ano, porque, entretanto, tiveram um tipo de estudo em que foram analisando o texto e a leitura delas, muitas vezes, é substituindo o vocabulário por outro. Não consegue ler aquela palavra, mas como já está muito habituada a ler o texto e a perceber o sentido do texto, facilmente, no seu discurso escrito ou oral, substitui aquela palavra por um sinónimo. Há bocadinho, quando o Dr. Bruno estava a dizer aqui que era importante o vocabulário, para estas crianças é importante desenvolver o vocabulário. Porque facilmente, ao ler um texto, muitas vezes elas fazem já essa própria substituição. E no seu discurso oral ou no seu discurso escrito isso acontece. A intervenção precoce é fundamental. No caso do primeiro ano, o meu interesse e a minha motivação, quando se diz, então, mas com os manuais que existem, como é que é possível? É possível. Nós temos os manuais, como todas as crianças têm. Não sou apologista de que aquela criança faça um trabalho diferente do resto da criança. A forma como o faz é que é diferente.
Mas isso somos nós, enquanto professores, que sabemos qual é a nossa intencionalidade, é diferente. Aquilo que eu faço com o material que, entretanto, fui fazendo e esse material vai sendo evoluído, eles trabalham normalmente o manual escolar, trabalham normalmente o livro de fichas e trabalham também fichas de trabalho específicas. Poderia ter adotado fazer fichas para uns, trabalho específico para uns e para eles outros, mas não, achei que era importante, porque é assim que eu trabalho, com aquele tipo de material que utilizo, percebe-se, estando atento e tendo o conhecimento também para isso, começa-se a perceber rapidamente que estamos em situação, na presença de um aluno com um determinado tipo de dificuldades. O método, neste caso o método fónico-sistemático, permite-nos perceber rapidamente quais são as crianças, quais são e em que circunstâncias é que essas crianças têm essa dificuldade. E aí, o que é que os outros ganham? Se eles trabalharem esse método, os outros ganham na mesma porque consolidam a sua leitura e a aprendizagem da leitura e da escrita, ganham por aí, e nós com facilidade percebemos o diagnóstico, fazemos o tal diagnóstico precoce. À medida que fazemos o diagnóstico, como estamos a trabalhar as aprendizagens, sempre naquela situação de que a educação é que promove o desenvolvimento, naturalmente que essa intervenção precoce vai fazer com que a criança acompanhe os alunos. Para além de os acompanhar, permite-nos que eles percebam a sua evolução. E aqui queria só fazer pronto, porque estamos a falar com os pais, queria fazer aqui louvar o papel dos pais, pelo menos os pais que têm trabalhado comigo, é da experiência que posso falar, pela forma como, em conjunto, nos entendemos e estabelecemos normativos e estabelecemos metas para que as crianças façam o trabalho. É fácil para os pais aceitarem? Primeira coisa, sabendo nós o diagnóstico, a forma de abordagem com os pais. À partida seria difícil, mas quando a gente lhe coloca a situação de que um deles teve essas dificuldades, essa situação, eles veem neles a dificuldade que tiveram e veem no filho o mesmo tipo de dificuldade. Infelizmente, para a maior parte dos pais, anos atrás, há 20, 30 anos atrás, aquilo era dificuldade, não consegue ler nem escrever e ficava por ali. Na questão dos pais, quando a gente fala com eles e lhes explica qual é o tipo de trabalho que vamos fazer, como é que vamos evoluir, o que é que nós pretendemos, qual é o sucesso que vamos ter, naturalmente que os pais, não há pai nenhum que diga que não vai abraçar essa iniciativa. Mais importante que os pais é as crianças perceberem que têm aquela dificuldade. Porque se as crianças não forem conscientes da dificuldade que têm e daquilo que vão ter que fazer juntamente com o professor, não é preciso que os outros saibam, não é preciso que as outras crianças percebam isso. É preciso que o professor e o aluno saibam. E os pais saibam. Porque aquilo que há bocadinho estava a dizer o Dr. Bruno é fundamental. A dislexia trabalha-se muito, consegue-se muito, mas a aprendizagem das crianças demora muito mais tempo. O que quer dizer que implica que tem que haver mais trabalho. Enquanto uma criança trabalha 15 minutos, na consolidação em casa, por exemplo, os outros têm que trabalhar 30. Mas tem que ser sistemático, tem que ser todos os dias. Quando chegarmos ao final do primeiro, do segundo ano, pode haver já ali um alívio, mas esse trabalho tem que ser feito. E tem que ser de tal forma uma rotina, tem que ser uma rotina que se estabelece. Rotinas essas que vão permitir a autonomia das crianças, de forma que, passado 3, 4 meses, quando a gente dá um trabalho para a criança, ela olha para a ficha e sabe aquilo que tem que fazer e resolve. Nós só temos que estar ali de suporte. Os próprios pais, como o professor fala com eles sobre isso, sabem quando lhes chega uma ficha a casa, sabem quando chega um trabalho, sabem exatamente aquilo que têm que fazer e como é que podem ajudar. Portanto, isso é fundamental. A dislexia, e para desmistificar, não é problema nenhum. É um problema, é uma perturbação, mas é uma perturbação que não pode perturbar as aprendizagens da criança, porque é possível ultrapassarmos isso. E os pais têm que perceber também que a escola lhe dá resposta para isso. A escola, felizmente temos a escola, temos quem acompanha a escola, a unidade, a universidade, os serviços de apoio psicológico nos agrupamentos, e isso, para mim, é uma vantagem enorme. Os pais são fundamentais em todo esse processo.
Ora, sabemos que ambos participam num projeto nesta área. E podem-nos falar um pouco sobre isso? Como é que é o... falar um bocadinho sobre isso. E atenção, há muitos ouvintes que estão-nos a ouvir agora e se calhar é a primeira vez que estão a ouvir falar sobre este assunto. E se houver se puderem acrescentar mais alguma informação para algum ouvinte que tenha alguma dúvida sobre como é que deverão proceder, agradecemos. Fala-nos então um bocadinho sobre o projeto e sobre este ponto que acrescentei agora por último. Muito bem. Nós, felizmente, temos mais do que um projeto em comum. A Unidade de Dislexia tem uma estreita ligação com as licenciaturas e mestrados de Psicologia da UTAD e, por isso, acolhemos muitos alunos em formação e que estão a realizar os seus trabalhos de dissertação, além das investigações que nós próprios vamos desenvolvendo, e por isso a colaboração das escolas, não só do bairro, mas de outras, é fundamental, porque sem elas nós não poderemos realizar os nossos projetos para perceber melhor quais são os mecanismos que estão por trás da dislexia, como é que podemos fazer para as identificarmos o mais rápido possível e o que é que podemos fazer para as ajudar. E por isso tem sido essencial o papel das escolas, das famílias, das crianças, para nos ajudarem a desenvolver o conhecimento que nós temos acerca da dislexia. É que a investigação que se faz em outras ortografias, outras línguas, é importante, mas nós precisamos de perceber o que é que acontece em português e em português de Portugal, porque não é exatamente a mesma coisa aprender a ler e a escrever em português de Portugal, ou no português do Brasil, ou em inglês. Existem especificidades que afetam muito e que têm impacto nas manifestações da dislexia. Por isso, uma das componentes em que nós temos colaborado tem sido essa. Por um lado, as escolas facilitam-nos a recolha desses dados e, por outro lado, nós podemos também devolver algumas informações sobre como está a decorrer a aprendizagem das crianças na escola. Outro dos projetos que nós temos em comum é um projeto para o Plano Nacional de Leitura, que está a criar, ou já criou uma plataforma, que é a plataforma Ler. Se pesquisarem no Plano Nacional de Leitura e por plataforma Ler, vocês vão encontrar um site que contém, por um lado, materiais, nomeadamente textos em linguagem acessível sobre as diversas temáticas relacionadas com a leitura, com a escrita e com as dificuldades, nomeadamente a dislexia, e também formas de proceder quando existem dificuldades. A unidade está a criar materiais, nomeadamente jogos, que podem ser utilizados para promover aquelas competências neurocognitivas que as crianças com dislexia têm em déficit, e também outras temáticas, nomeadamente a fluência, os erros ortográficos, e, além disso, estamos a colaborar na formação de novos professores e de professores já experientes, e por isso temos pedido a colaboração com o professor Gentil, com a professora Ana Maria Guimarães e com a Escola do Bairro, para fazer, por exemplo, a gravação de vídeos sobre técnicas e métodos de ensino, explicar, demonstrar o que é que podemos fazer para ter um ensino que não só é bom para as crianças que têm uma aprendizagem típica, como também para aquelas que têm algumas dificuldades, porque a maior parte dos métodos funciona com as crianças que não têm problemas nenhuns. Essas, com um bocadinho de instrução, elas acabam por agarrar o funcionamento da leitura e da escrita e a desenvolver-se sem grande dificuldade. Mas os meninos e as meninas que têm dislexia, não é suficiente, às vezes, esperar que elas vão intuir como é que funciona a leitura e a escrita. E por isso é que o professor Gentil falou no método sistemático, no método fónico sistemático, que é aquilo que a investigação tem mostrado que protege melhor as crianças com dislexia. Por isso nós temos batalhado muito, porque nem sempre a investigação se transfere para a prática. E uma das coisas que a unidade está a tentar fazer é fazer com que o conhecimento que já está mais que fundamentado se transfira para a prática docente, que as pessoas adotem
estas metodologias que nós sabemos que funcionam e por isso é uma das coisas que nós temos batalhado. Há bocado eu acabei por não responder em relação a uma pergunta que era sobre se a dislexia pode surgir. Havia uma pergunta. Existem 2 tipos de dislexia, a dislexia desenvolvimental e a dislexia adquirida. A dislexia adquirida resulta de, por exemplo, acidentes cerebrais existe uma das complicações que pode ocorrer em AVCs, por exemplo, é a perda da capacidade de leitura e de escrita. E isso é o que se chama a dislexia adquirida. E esse é o único caso onde ocorre uma dificuldade que não estava presente desde o nascimento. De resto, a dislexia ou esteve sempre presente, embora só se manifeste no momento em que as crianças começam a aprender a ler e a escrever, ou então não é dislexia, é outra coisa qualquer. Muito bem, eu gostava de saber quando que se entendem que num primeiro ano deveria ser ou não obrigatório este diagnóstico. Se ajudaria nesta essencialidade que referiu do mais precocemente possível para irmos de encontro à plasticidade e ao ajuste de métodos, se deveria ser ou não obrigatório ou aconselhável este diagnóstico da dislexia? Eu sou apologista que se faça um rastreio. Há um bocadinho disse um rastreio de saúde pública. Quase como se fosse um rastreio de saúde pública. Porque aquilo que se verifica é que com um diagnóstico precoce é possível fazer uma intervenção precoce. O que se dá conta, e quando agora estamos a nossa escola é uma escola que vai nesse sentido. Todos os professores, de alguma forma, como quando aparece um caso de algum aluno que tem alguma dificuldade, a primeira coisa é, entre todos, comentarmos, percebermos o que é e depois procurarmos ajuda. Mas isso é já no dia-a-dia, no decorrer do dia-a-dia. Aquilo que é preciso fazer é em uma intervenção precoce. Portanto, quanto mais rápido for o diagnóstico, melhor, mais depressa se pode fazer isso. O que acontece muitas vezes, isso depois também tem a ver com o próprio desenvolvimento, com tudo aquilo que se passa à volta de um aluno disléxico, é que muitas vezes há situações que só os indicadores que nos dão, muitas vezes só no final do primeiro ano, que aparecem, outros aparecem logo no imediato no primeiro ano. Há alguns que só aparecem no segundo ano. Mas julgo eu, e aqui o Dr. Bruno dirá com mais propriedade, que no final de um segundo ano, quase certeza absoluta que nós temos indicadores possíveis para fazer isso. Ora, se houver algum trabalho nesse sentido, de irmos fazendo uma intervenção precoce, até para descansar pais, porque há muitas vezes, agora os pais, quando algumas vezes começam a dar conta que um filho que tem alguma dificuldade de aprendizagem, começam a pensar, isto do meu filho às tantas tem aqui uma dislexia. Algumas vezes estamos a falar, trocamos uma letra e as pessoas já dizem, olha, que este parece um bocadinho disléxico. Não é o caso. Não é o caso, algumas vezes até é. Aquilo que se dá conta é que muitas vezes os pais que o eram só perceberam que o eram e até respiram um bocadinho fundo naquela, afinal não era o problema meu, não tinha problema, o problema era de outra natureza. E naturalmente que esses pais depois estão muito mais aptos para ajudar os seus filhos. Mas quanto mais depressa for feito esse diagnóstico, agora, será necessário fazer um diagnóstico a toda uma turma inteira? Isso depois já se colocam outras situações, não é? Como é que nós vamos fazer um diagnóstico a uma turma inteira e depois, se porventura, apesar disto já estar muito evoluído, custa muito a perceber colocarmos rótulos às crianças. E, portanto, se porventura houver, com maior desenvolvimento, um espaço onde é que as crianças, com rapidez, que o Estado fomenta ou que o Estado dê apoio aos agrupamentos para que eles, numa fase inicial, façam esse, não é necessário que seja a todas as crianças, mas que aquelas crianças em que há dúvidas realmente se faça um diagnóstico o mais rápido possível, porque não, tendo uma unidade de dislexia, em que, em vez de estar à espera que as crianças ou os pais se dirijam à unidade para lá ir, porque é que a unidade não toma para si, através da própria unidade, porque é que não toma para si essa função, naturalmente apoiada, porque a unidade funciona
é autónoma em termos de financiamento, é a própria unidade que se financia a si própria, porque é que a unidade não há de ter meios financeiros para ir junto das escolas, inclusivamente dizer, olha, nestes casos não é necessário. Não precisamos, mas naquele é necessário. Essa é uma boa sugestão para quem nos estiver a ouvir. Portanto, se realmente assim for, a nós professores, facilita-nos. Possivelmente, quando se dá conta desse tipo de problema, vai-se dar conta de outras perturbações. E, naturalmente, é mais fácil nós podermos dar resposta às crianças. Ora, muito bem. Eu tenho a dizer-vos e a informar-vos que a conversa está a ser muito agradável. Certamente teríamos muito mais para conversar, mas o tempo escapa-nos por entre os dedos, de maneira que eu gostaria de vos lançar uma última pergunta, uma última questão que tem a ver com uma mensagem breve e rápida que cada um de vocês pode deixar aos pais que estão neste momento a escutar este programa de rádio e que se cruzam com a dislexia na sua vida. Que mensagem é que deixariam a cada um dos encarregados de educação que neste momento estão a escutar o programa? Antes de mais, quero dizer que ter um filho com dislexia não é a pior coisa do mundo. Há inúmeros exemplos de crianças com dislexia que se tornam adultos, excelentes profissionais, destacados nas suas áreas, e não foi porque tiveram dificuldades a aprender a ler e a escrever e que continuam a manifestar a idade adulta, porque as manifestações mudam, mas elas continuam presentes. Não é isso que as impede de se tornarem estudantes competentes, profissionais competentes e adultos saudáveis e felizes. Pelo contrário, estas crianças e jovens habituam-se a lidar com as dificuldades. Eles criam uma força de resistência, são os lutadores, que faz com que, infelizmente para eles, desde cedo se habituem àquilo que nós, enquanto adultos, estamos habituados, que é ter que lidar com a frustração de nem sempre conseguimos fazer bem as coisas. E eles aprendem a desenvolver estratégias que compensam um bocadinho as suas fragilidades e a ultrapassar os quadros clínicos que têm. E por isso, com ajuda, com o suporte familiar, com o apoio da escola, eles têm todas as possibilidades do mundo para eles. Professor, uma palavrinha rápida. É só basicamente dizer que os pais tenham confiança na escola. Tenham confiança na escola, tenham confiança nos professores e perante uma dúvida, falem com os professores, que são aqueles que mais próximo vivem com as crianças. Nós estamos diariamente 5 horas com as crianças, portanto, nós conhecemos tão bem como os pais e no contexto de aprendizagem melhor ainda. Falem com os professores, tirem as suas dúvidas. Se o professor não conseguir resolver a situação, de certeza absoluta que tem a quem se dirigir para, juntamente com os pais, resolver essa situação, mas a mensagem principal é que se desmistifiquem essa situação. Sim, sim. É o que dizia aqui o Dr. Bruno. Ser disléxico é uma forma diferente de estar na vida. Que essa forma diferente de estar na vida, mais tarde, poderá até ajudá-los, porque a questão da resiliência, do ter a frustração e conseguir ter sucesso, esse histórico de sucesso que se vai conseguindo a partir da frustração, vai-lhe dar uma outra resistência, uma outra capacidade perante as adversidades que muitas vezes as outras crianças que não passaram por esses processos não têm. Muito bem. Ora, a dislexia pode parecer uma palavra difícil, mas com ela vem diagnósticos, métodos ajustados, estratégias para com ela caminhar. Faz parte da vida de muitas famílias e nada tem a ver com a qualidade do ensino, o nível intelectual ou as oportunidades socioculturais. Tivemos connosco no programa de Mãos Dadas o professor António Gentil e o Dr. Bruno Martins, numa partilha de experiências e de projetos renovados que se querem sempre e com a participação da família e da comunidade educativa. Acompanhe os nossos programas na Universidade FM e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e assim também contribuir para a melhoria da educação. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.